Já se sentiu a correr no mesmo lugar? Que está a fazer um esforço enorme, mas algo invisível o puxa para trás? Frequentemente, o problema não é o que precisamos acrescentar à vida, mas sim o que precisamos remover dela. Hoje vamos falar sobre 11 coisas que vale a pena eliminar da sua vida discretamente, sem alardes ou dramas. Não se trata de grandes mudanças de um dia para o outro, mas sim de pequenos, quase imperceptíveis passos que libertarão uma enorme quantidade da sua energia e trarão verdadeira paz de espírito. Continue conosco, pois alguns itens desta lista podem surpreendê-lo. No nosso mundo, obcecado por sucesso e produtividade, estamos constantemente à procura de novos hábitos, metas e tarefas. Nós adicionamos e adicionamos, mas raramente pensamos no que precisa ser removido. Imagine que a sua vida é um balão de ar quente. Para voar mais alto, às vezes não é preciso inflá-lo mais, mas sim, simplesmente, largar o lastro desnecessário. É exatamente isso que faremos hoje. Então, vamos começar. O primeiro, e talvez o mais insidioso, ponto na nossa lista é a constante necessidade de aprovação alheia. À primeira vista, pode parecer inofensivo. Afinal, quem não quer ser bem visto pelos outros? Mas o problema surge quando esse desejo se torna a principal força motriz por trás das suas ações. É aquele sensor interno que sussurra no seu ouvido. Ele faz você duvidar da sua escolha de roupa pensando: o que os colegas vão achar? Ele impede você de expressar sua ideia numa reunião. Por quê? E se parecer boba? Ele força você a aceitar ir a algum lugar que você realmente não quer, apenas para não parecer chato ou para não ofender a pessoa. Cada vez que você coloca a opinião de outra pessoa acima da sua, você comete uma pequena traição contra si mesmo. É como se você entregasse o controle remoto da sua vida a outra pessoa. Você entrega seu poder. A ironia é que, nesta corrida interminável por aprovação, você corre o risco de perder o que tem de mais valioso: a sua individualidade. Você se torna um reflexo das expectativas alheias e não uma pessoa viva e autêntica. Essa busca por likes na vida real é incrivelmente exaustiva. Ela drena sua energia mental, que poderia ser direcionada para seus próprios objetivos, paixões e sonhos. Então, como eliminar isso silenciosamente da sua vida? Sem grandes declarações ou rebeliões. Comece com algo pequeno. Antes de tomar uma decisão, mesmo a mais insignificante, faça uma pausa. Respire fundo. E faça a si mesmo uma pergunta simples: estou fazendo isso porque eu quero, ou porque acho que esperam isso de mim? Não se trata de egoísmo. Trata-se de honestidade consigo mesmo. Aos poucos, uma e outra vez, você começará a ouvir melhor sua própria voz. Sua bússola interna, que sempre sabe a direção certa para você, ficará mais alta do que o barulho das opiniões alheias. E esse retorno silencioso a si mesmo é uma sensação incrivelmente libertadora. Ok, vamos em frente. O segundo hábito que precisamos eliminar discretamente da nossa vida é o de reclamar sem ter a mínima intenção de mudar algo. Essa é uma cilada muito comum. Reclamar do tempo, do trânsito, do chefe é quase um esporte nacional. Tornou-se uma forma de comunicação, uma maneira de obter empatia e criar conexão. Você reclamou, foi compreendido, recebeu um aceno de cabeça em retorno e, por um instante, parece que tudo ficou mais leve. Mas isso é apenas uma ilusão. Na verdade, cada reclamação é como uma pequena âncora que o prende no lugar. Ela, de forma sutil, mas firme, o fixa no papel de vítima. Você não é quem controla a situação, mas sim alguém com quem as coisas simplesmente acontecem. É uma posição de impotência. Além disso, as reclamações sugam sua energia vital. Elas programam seu cérebro para constantemente buscar e notar o negativo. Quanto mais você se foca no ruim, mais coisas ruins você vê ao seu redor. É um ciclo de desânimo que se autoalimenta, não trazendo nada além de um alívio temporário e apatia a longo prazo. A reclamação
É um substituto da ação. Ela dá a sensação de que você está fazendo algo para resolver o problema. Mas, na verdade, você está apenas desperdiçando sua energia. Como sair desse atoleiro? Silenciosamente e sem drama desnecessário. Não estamos pedindo para você virar um robô ou um otimista sorridente o tempo todo. Expressar insatisfação é normal. O importante é mudar o propósito dessa expressão. Adote para si uma regra simples, mas poderosa. Vamos chamá-la de regra do próximo passo. Ela diz: se você for expressar uma reclamação, é obrigado a oferecer imediatamente depois dela, pelo menos um pequeno passo para resolver o problema. Ou pedir ajuda específica. Por exemplo, em vez da frase, como estou cansado deste trabalho, tente dizer, este trabalho está me exaurindo. Acho que vou dedicar meia hora hoje à noite para atualizar meu currículo. Percebe a diferença? A primeira frase é um ponto final. A segunda é uma reticência, seguida por uma ação. Em vez de, o chefe deu outra tarefa impossível, você pode dizer a um colega, esta tarefa parece irreal. Você tem alguma ideia de como podemos abordá-la? Você imediatamente muda do modo vítima para o modo busca de soluções. É uma pequena mudança, mas que transforma tudo. Você para de apenas desperdiçar energia e começa a investi-la na melhoria da sua vida. Perfeito. Passamos ao terceiro ponto. É algo de que todos falam, mas poucos realmente enfrentam. Estamos a eliminar discretamente das nossas vidas a comparação constante conosco próprios com as imagens idealizadas das redes sociais. Sim, todos sabemos que é prejudicial, mas vamos aprofundar um pouco mais. Não se trata apenas de ver fotos de outras pessoas. É uma participação consciente num jogo em que nunca poderá vencer. Por quê? Porque está a comparar os seus bastidores com o palco de outra pessoa. Vê uma versão filtrada, cuidadosamente selecionada e editada da vida de outra pessoa. São os melhores momentos, as imagens mais bem-sucedidas e os sorrisos mais radiantes. E compara isso com a sua realidade completa, de 24 horas, que inclui cansaço, dúvidas e uma pilha de louça por lavar. Isso não é justo consigo mesmo. É como comparar um trailer de filme com todo o material gravado, incluindo as tomadas falhadas. Este hábito é um ladrão astuto. Ele rouba silenciosamente a alegria das suas próprias conquistas. Recebeu uma promoção? Ótimo, mas o seu ex-colega de turma acabou de abrir o próprio negócio. Finalmente foi de férias? Maravilhoso, mas alguém no seu feed está a relaxar nas Maldivas. A comparação desvaloriza instantaneamente o seu próprio sucesso, que é real e merecido. Ela faz com que se sinta constantemente aquém, que não é bom o suficiente, não é suficientemente bem-sucedido, não é suficientemente feliz. Então, como se livrar disso discretamente? Não é preciso fazer um detox digital e apagar todas as contas, embora isso também possa ajudar. A principal mudança deve acontecer na sua mente. Adote a prática do consumo consciente. Quando se apanhar a pensar em comparação, pare. Tome consciência desse momento e pergunte a si mesmo: o que estou a sentir agora? Inveja, admiração, desânimo? E então, dê o próximo passo. Em vez de se afogar nesse sentimento, tente transformá-lo. Encontre no sucesso alheio não um motivo para a autodepreciação, mas uma fonte de inspiração. Não porque é que eu não tenho isto, mas o que posso aplicar disto na minha vida, na minha escala? Se alguém correu uma maratona, isso não significa que tenha de fazer o mesmo, mas talvez o inspire para uma pequena corrida matinal. E o mais importante, em silêncio, sem anúncios, comece a registrar as suas próprias vitórias. Crie uma nota simples no telemóvel ou num caderno, onde irá escrever 3 pequenas coisas todos os dias, pelas quais se sente grato ou orgulhoso. Preparei um jantar delicioso. Terminei um capítulo do livro. Ajudei um colega. Esta simples ação irá, lenta mas seguramente, reajustar o seu foco. Começará a comparar-se não com os outros, mas consigo mesmo de ontem.
E essa é a única comparação que realmente faz sentido. O quarto peso morto que silenciosamente descartamos do nosso balão é o perfeccionismo paralisante. É um inimigo bastante astuto. Ele se disfarça de virtude. Não sou preguiçoso, apenas quero que tudo seja impecável, dizemos a nós mesmos. Parece nobre, não é? Mas, na verdade, esse suposto perfeccionismo é muitas vezes apenas uma bela cortina de fumaça para o nosso medo. O medo do fracasso, o medo da crítica, o medo de que o resultado não seja tão brilhante quanto imaginamos. No fim das contas, a ânsia de fazer tudo perfeito nos leva a não fazer absolutamente nada. Planejamos indefinidamente, refinamos cada detalhe, esperamos pelo melhor momento, lemos mais um livro sobre o tema, mas nunca de fato iniciamos o principal, a ação. O projeto ideal permanece apenas na nossa mente. O livro perfeito não é escrito. O negócio dos sonhos nunca é lançado. O perfeccionismo, então, se transforma na mais pura procrastinação. Pense nisto. Algo bom o suficiente feito hoje é sempre melhor do que o perfeito que nunca sai do papel. O mundo não avança por causa dos idealistas que esperam por condições perfeitas, mas sim pelos realizadores que fazem o melhor com o que têm em mãos, agora mesmo. Então, como domar silenciosamente esse tirano interior? Não é preciso declarar guerra ao perfeccionismo. Em vez disso, faça as pazes com o conceito de bom o bastante. Em primeiro lugar, comece a estabelecer prazos rígidos para si mesmo, mesmo para projetos pessoais. O prazo o força a parar de polir os detalhes e a se concentrar em simplesmente concluir a tarefa. Em segundo lugar, aplique a regra dos 5 minutos. Se você teme iniciar uma tarefa grande, prometa a si mesmo trabalhar nela por apenas 5 minutos. Qualquer pessoa consegue suportar 5 minutos. A grande sacada é que o mais difícil é começar. Assim que você se imerge no processo, parar se torna bem mais complicado. Esses 5 minutos frequentemente se transformam em 15 e depois em meia hora. E, em terceiro lugar, mude sua perspectiva sobre os erros. Um erro não é uma sentença, nem tampouco uma prova da sua incompetência. É apenas um dado. É um feedback da realidade que lhe mostra o que precisa ser ajustado. As maiores invenções e descobertas não foram feitas na primeira tentativa. Elas foram o resultado de centenas e milhares de experimentos imperfeitos. Permita-se ser imperfeito, sem alarde. Conceda-se o direito ao rascunho, à versão experimental, ao erro. Você verá quanta energia e liberdade isso irá liberar. E o mais crucial, finalmente você começará a agir. Chegamos ao quinto ponto, e este é talvez o mais difícil. São as mágoas que você carrega consigo. Imagine que seu cérebro é um computador com várias abas abertas no navegador. Pois bem, a mágoa é a aba que mais consome recursos. Ela está constantemente rodando em segundo plano, mesmo quando você tenta se concentrar em outras coisas. Ela reproduz repetidamente a mesma cena dolorosa do passado e consome uma quantidade enorme da sua memória RAM, da sua energia. Por causa dessa aba aberta, outros processos importantes começam a travar. Sua alegria no presente, sua capacidade de confiar em novas pessoas, sua concentração no trabalho ou nos estudos. Você espera o momento de mostrar essa aba para quem te magoou e dizer: olha o que você fez com o meu sistema. Mas a verdade é que, muito provavelmente, a pessoa que te magoou já fechou o navegador dela e nem se lembra mais disso. E você continua aí, com o computador travado, que só está lento para você. É por isso que falamos em libertação. Perdoar não é sobre o outro, é sobre você. Não significa dizer, tudo bem, ou justificar um ato ruim. Não. Significa simplesmente mover o cursor para essa aba que consome tanta energia e clicar no X. É um ato de manutenção técnica da sua própria alma. Você não está justificando um vírus, está apenas deletando-o do seu disco rígido para que todo o sistema possa voltar a funcionar de forma rápida e eficiente. Como fazer isso?
de forma íntima e para você. Experimente a técnica do acerto de contas. Pegue uma folha de papel e escreva tudo, sem censura. Toda a dor, toda a injustiça, todas as palavras não ditas. Imagine que você está emitindo uma fatura pelos danos causados. Quando terminar, pegue uma nova folha e escreva uma decisão endereçada a você mesmo. Por exemplo, eu reconheço esta dor. Ela foi real. Mas a partir de agora, eu fecho esta conta. Eu paro de pagá-la com o meu tempo, minha saúde e minha felicidade. Eu pego a minha energia de volta. Em seguida, destrua a primeira folha, a do acerto de contas. Queime-a, rasgue-a, livre-se dela. Feche essa aba de uma vez por todas. Dê a si mesmo a liberdade de seguir em frente. Bem, o sexto item na nossa lista a eliminar é este: o hábito de dizer sim, quando na verdade, tudo o que quer é dizer não. É uma cilada social muito comum. Dizemos sim para não parecermos egoístas. Sim para evitar conflitos. Sim para sermos amados e valorizados. Essencialmente, compramos a aprovação dos outros à custa do nosso tempo, energia e paz de espírito. E isso é um péssimo negócio. Cada sim forçado é uma microtraição a si mesmo. É como um pequeno empréstimo que faz ao seu eu futuro. À primeira vista, parece inofensivo, mas estes empréstimos acumulam-se, e um dia encontra-se atolado em dívidas. Está esgotado, irritado, sente que a sua vida não lhe pertence. Vive de acordo com a agenda dos outros e para os propósitos dos outros. Aprender a dizer não não é sobre tornar-se insensível e indiferente. É sobre fazer um balanço dos seus recursos. O seu tempo, a sua energia, a sua atenção não são recursos ilimitados, e tem todo o direito de decidir como os usar. Um não calmo e confiante é um ato de autorrespeito. É uma declaração de que as suas necessidades são tão importantes quanto as dos outros. Então, como começar a praticar isto de forma sutil e sem revoluções? Primeiro, perceba que recusar um pedido a alguém não é o mesmo que rejeitar a pessoa. Está a recusar um pedido específico, não a pessoa em si. Esta é uma diferença crucial. Segundo, use a técnica do sanduíche. Comece com algo positivo, depois expresse a sua recusa e termine também numa nota positiva ou neutra. Por exemplo, muito obrigado por ter pensado em mim e por me ter convidado. Infelizmente, neste sábado não consigo mesmo, já tenho planos, mas espero que se divirtam muito. Isto suaviza a recusa, mas mantém-na firme. E terceiro, apenas lembre-se: cada vez que diz a alguém um não merecido, está a dizer sim a algo importante para si. Um sim ao descanso. Um sim aos seus próprios projetos. Um sim ao tempo com a família. Um sim à sua paz interior. E esse é o sim que realmente importa. A sétima coisa a ser sutilmente eliminada é o sentimento de culpa por descansar. Na nossa cultura, obcecada pela produtividade e pelo sucesso, o descanso é frequentemente visto como um sinal de preguiça. Ficar parado, sem fazer nada, chega a parecer um crime. Desde a infância, somos ensinados que precisamos estar sempre ocupados, sempre buscando algo. E se, de repente, nos pegamos apenas sentados, sem fazer nada, uma sensação incômoda de culpa começa a nos corroer por dentro. Eu poderia estar trabalhando agora. Eu poderia estar estudando. Eu poderia estar arrumando a casa. Familiar, não é? Esse crítico interno não compreende uma verdade simples, comprovada tanto pela ciência quanto pela experiência das pessoas mais bem-sucedidas. O descanso não é o oposto do trabalho. Pelo contrário, é uma parte essencial dele. Imagine um atleta maratonista. Será que ele treina 24 horas por dia? Não. Ele sabe que a recuperação, o sono e a alimentação adequada são tão importantes para a vitória quanto os próprios treinos. Os músculos precisam de descanso para crescer e se fortalecer. O mesmo se aplica ao nosso cérebro e à nossa criatividade. Quando você descansa,
não está perdendo tempo, está, na verdade, investindo-o. Você permite que seu cérebro processe informações, se reorganize e encontre soluções novas e inovadoras. As ideias mais geniais muitas vezes surgem não quando estamos nos esforçando intensamente em uma tarefa, mas quando estamos relaxados, no banho, durante uma caminhada, ou simplesmente desfrutando de um momento de paz. Então, como podemos parar de sentir culpa por simplesmente não fazer nada? Comece a encarar o descanso com a mesma seriedade que o trabalho. Inclua-o em sua agenda. Programe uma hora de não fazer nada, da mesma forma que você agenda uma reunião importante. Quando isso se torna parte do seu plano, a culpa desaparece. Você não está sendo preguiçoso, está, na verdade, cumprindo um item essencial da sua programação. Além disso, tente mudar a sua narrativa interna. Em vez de pensar, estou à toa, diga a si mesmo, estou recarregando minhas energias, ou estou reabastecendo minhas baterias. As palavras têm um poder imenso. Ao mudar o que você diz a si mesmo, você muda a sua percepção e a sua atitude em relação ao processo. E lembre-se, você é um ser humano, não um robô. Seu valor não é medido pela quantidade de tarefas que você conclui. Permita-se descansar, com tranquilidade, sem culpa. Este é um dos atos mais gentis e produtivos que você pode fazer por si mesmo. O 8º ponto. Pode parecer muito simples e cotidiano, mas sua influência no nosso estado de espírito é imensa. Silenciosamente, começamos a nos livrar da bagunça física e digital. Dê uma olhada ao seu redor. Uma mesa de trabalho atulhada de papéis. Um armário de onde caem coisas que você não usa há anos. Dezenas de abas abertas no navegador. Centenas de e-mails não lidos na caixa de entrada. Milhares de fotos desnecessárias no telefone. Tudo isso não é apenas desordem. É um ruído visual constante. Cada coisa desnecessária, cada ícone na área de trabalho, cada notificação, é um pequeno irritante que disputa sua atenção e, imperceptivelmente, suga sua energia mental. Nosso cérebro registra tudo isso subconscientemente. A desordem ao redor cria e mantém a desordem na sua mente. Ela atrapalha a concentração, causa ansiedade subconsciente e a sensação de que as coisas estão fora de controle. Desapegar não é apenas uma limpeza. É uma forma de meditação. É uma maneira de assumir o controle do seu ambiente e, como consequência, do seu estado interior. Quando você se livra do velho e do desnecessário, você libera espaço, não só físico, mas mental, para o novo, o importante e o útil. Como começar a fazer isso discretamente, sem que se transforme numa faxina geral de uma semana? Use o método de uma caixa. Pegue uma caixa de papelão comum e todos os dias, por 10 a 15 minutos, simplesmente ande pela casa e coloque nela tudo o que você não precisa, o que está quebrado, o que traz más lembranças ou que simplesmente entulha o espaço. Quando a caixa estiver cheia, simplesmente a descarte. Não precisa tomar decisões complicadas, apenas liberte o espaço. O mesmo se aplica ao mundo digital. Gaste 10 minutos para cancelar a inscrição de newsletters desnecessárias que você nem lê. Exclua do seu telefone aplicativos que você não usou no último mês. Feche todas as abas do navegador, exceto as que você precisa agora. São ações pequenas, quase imperceptíveis, mas o seu efeito cumulativo é surpreendente. Você sentirá como fica mais fácil respirar, como os pensamentos se tornam mais claros, e como mais ordem e tranquilidade aparecem na sua vida. O desapego silencioso é uma das maneiras mais rápidas de melhorar seu bem-estar. O 9º ponto, e ele diz respeito àquele que é o seu principal interlocutor, a pessoa com quem você fala 24 horas por dia. Vamos discretamente nos livrar daquela conversa interna negativa. Estamos falando do seu crítico interior. Aquela voz na sua cabeça que comenta constantemente as suas ações. E, infelizmente, para muitos de nós, essa voz não é um amigo gentil, mas sim um juiz severo e exigente. Ele diz: "Ah, lá vai você. Estragou tudo de novo."
Você nunca vai conseguir fazer isso. Você parece tolo, porque você não pode ser como ele, ela. Essa voz aponta cada erro, exagera qualquer falha e desvaloriza todas as conquistas. Se um dos nossos amigos falasse conosco nesse tom, teríamos cortado relações há muito tempo. Mas, por alguma razão, permitimos que essa voz ressoe livremente em nossa mente. Esse fluxo constante de autocrítica é um caminho direto para a baixa autoestima, ansiedade e depressão. Ele corta suas asas antes mesmo que você tente voar. Ele te convence da sua incompetência e te faz ter medo de tentar algo novo. Como acalmar, silenciosamente, esse tirano interior? O primeiro passo é a consciência. Comece apenas a notar essa voz. Quando você se pegar tendo um pensamento negativo sobre si mesmo, não se critique por isso. Apenas observe para si mesmo. Aí está ele, meu crítico interno falando de novo. A simples observação já o priva de parte do seu poder. O segundo passo é fazer-lhe uma pergunta. Quando a voz disser, você não vai conseguir, pergunte-lhe, e que provas você tem disso? Eu já lidei com tarefas difíceis antes. Entre em diálogo com ele, questione suas afirmações. Muitas vezes, descobre-se que esse crítico não tem argumentos reais, a não ser o medo. E o terceiro passo, o mais poderoso. Imagine uma pessoa que você ama e respeita muito, uma criança, um melhor amigo, um parceiro. Agora pense, você diria a essa pessoa as mesmas palavras que acabou de dizer a si mesmo? Provavelmente não. Você encontraria palavras de apoio, encorajamento, compaixão. Então, comece a falar consigo mesmo, em silêncio, da mesma forma que falaria com a pessoa mais querida para você. Pratique a autocompaixão. Em vez de, eu sou um fracassado, diga, sim, hoje foi um dia difícil, mas eu fiz tudo o que pude. Amanhã, vou tentar de novo. Essa mudança da autocrítica para o autoapoio é uma revolução que acontece silenciosamente dentro de você, mas que muda absolutamente tudo do lado de fora. Passamos agora ao 10º ponto. Esta é uma armadilha mental extremamente comum, que apanha até as pessoas mais inteligentes. Sem nos darmos conta, vamos silenciosamente abrindo mão da busca pelo momento ideal. Vou começar a fazer exercício na segunda-feira. Vou abrir o meu negócio quando tiver dinheiro suficiente. Vou começar a escrever o livro quando os meus filhos crescerem e eu tiver mais tempo. Vou pedir um aumento quando acabar este projeto e provar o meu valor. Adiamo-nos constantemente na vida, à espera de um suposto e mítico momento ideal. Um momento em que todas as estrelas se alinham, todas as condições são perfeitas, e nós estamos totalmente prontos. Mas aqui está a dura verdade. O momento ideal não existe. Nunca. Sempre haverá algo imperfeito. Sempre surgirão obstáculos, dúvidas, falta de tempo ou de recursos. Esperar pelo momento ideal é apenas uma forma muito elaborada de procrastinação, alimentada pelo nosso medo. Medo de começar, medo de errar, medo de não estar preparado. Enquanto você espera, a vida passa. Oportunidades são perdidas. Sonhos ficam a acumular pó. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é hoje. Então, como é que deixamos de esperar e começamos a agir sem dar por isso? Adote o princípio do começo imperfeito. Simplesmente comece. Com o que você tem. Agora mesmo. Não é preciso um plano perfeito. O seu primeiro passo não tem de ser um salto gigante. Que seja um passo minúsculo, quase imperceptível. Quer começar a correr? Não espere pela segunda-feira nem por comprar tênis caros. Apenas vista o que tem e saia para uma caminhada rápida de 10 minutos. Hoje, quer escrever um livro? Não espere pela inspiração. Abra um documento e escreva um parágrafo. Apenas um. O segredo é que a ação gera motivação, e não o contrário. Frequentemente pensamos que precisamos primeiro de motivação para começar a agir. Mas na realidade, funciona ao contrário. Assim que você dá o primeiro passo, recebe o primeiro feedback, o primeiro pequeno resultado.
E isso acende em você um fogo que o impulsiona a dar o próximo passo. Silenciosamente, desista da ilusão do momento ideal. Entenda que o melhor momento para começar a viver a vida que você sonha é agora mesmo, com o que você tem, nas condições em que você se encontra. Apenas dê o primeiro passo e, finalmente, o 11º ponto, que será a cereja no topo do bolo da nossa desintoxicação mental. Elimine silenciosamente de sua vida o hábito de explicar e justificar excessivamente suas decisões. Você decidiu mudar de emprego e imediatamente sente a necessidade de contar a todos os seus amigos e familiares uma longa história sobre por que o emprego antigo era ruim e por que o novo é a escolha certa. Você decidiu não ir ao reencontro da turma e elabora um ensaio inteiro de justificativas para evitar que pensem mal de você. Você simplesmente quer passar a noite em casa, em vez de ir ao bar. E começa a inventar desculpas complicadas, em vez de simplesmente dizer, obrigado mas hoje eu passo. Por que fazemos isso? Novamente, isso vem da insegurança e da necessidade de aprovação alheia, sobre as quais falamos no início. É como se pedíssemos permissão aos outros para tomar nossas próprias decisões. Buscamos a confirmação de que nossa escolha é correta, boa, bem fundamentada. Temos medo de que, se simplesmente anunciarmos nossa decisão, seremos julgados ou mal interpretados. Mas a verdade é, você não é obrigado a prestar contas da sua vida a ninguém. Suas decisões que dizem respeito a você, à sua carreira, ao seu tempo e aos seus valores, são suas decisões. E ponto final. Explicações excessivas não só roubam sua energia, mas também enfraquecem sua posição. É como se dissessem, eu mesmo, não tenho certeza da minha escolha, então, por favor, aprovem. Isso abre a porta para conselhos não solicitados, críticas e tentativas de fazê-lo mudar de ideia. Como se livrar silenciosamente desse hábito? Pratique uma dieta de informações. Compartilhe com as pessoas exatamente a quantidade de informação necessária, nem mais. Em vez de uma longa tirada sobre os motivos da saída do emprego, simplesmente diga, decidi seguir em frente na minha carreira e aceitei uma nova proposta. Em vez de desculpas complicadas sobre por que você não vai, diga, obrigado pelo convite, mas desta vez não será possível. Aprenda a se sentir confortável com respostas simples e curtas. Não. Obrigado. Yes. Eu decidi assim. É mais conveniente para mim. Isso não é grosseria. É confiança. É uma declaração silenciosa de que você confia em si mesmo, e em sua escolha. Você é o capitão do seu próprio navio. E você não precisa da aprovação de cada passageiro para cada virada do leme. Esta é a sua jornada. E você tem todo o direito de escolher o seu rumo. E é aqui que está o ponto crucial. Percebe como tudo isso se conecta? A necessidade de aprovação faz você dizer sim e se justificar. Comparar-se com os outros gera uma conversa interna negativa. E o medo de errar, ou o perfeccionismo, alimenta seu crítico interno e faz você esperar por aquele momento perfeito que nunca chega. É um ciclo vicioso que, silenciosamente, drena sua energia vital. O mais poderoso aqui é que, para se livrar disso, você não precisa provar nada a ninguém. Não é preciso fazer dramas ou grandes declarações. É a sua revolução interior e silenciosa. Ao eliminar essas coisas uma a uma, você não está perdendo algo, mas sim ganhando. Você conquista liberdade, energia e, o mais importante, a si mesmo. Isso não é egoísmo. É um cuidado essencial com o seu mundo interior. Eliminar estas 11 coisas não é sobre privação. É sobre libertação. É sobre abrir espaço para o que realmente importa. Para a alegria, para a criatividade, para a tranquilidade e para as pessoas que aceitam você como você é. É sobre trazer o foco de volta para você, para seus verdadeiros desejos e para sua paz de espírito. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Se ele foi útil para você e te fez pensar,
Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E agora, uma pergunta para você. De qual item desta lista você gostaria de se livrar primeiro? Ou talvez você tenha seu próprio, um 12º item, que te ajuda a viver com mais leveza? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Vamos conversar sobre isso juntos.